Oi, gurias, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui das gurias do crochê. Hoje a prof vai ensinar pra vocês essa carteirinha, tá bom? Um porta-cartões. Ele faz bastante sucesso. Vocês podem tanto vender como dar de mimo para uma cliente, tá bom? O material que a gente vai usar pra essa carteirinha é o fio de poliéster, tá? O néctar. A agulha compatível com esse fio, gurias, é a 6, tá? Mas como a prof quer um pouquinho mais apertado, eu vou usar a 5. Quando a gente trabalha com um fio de poliéster, ó, ele solta aqui, a gente tem que usar um isqueiro para fazer os acabamentos. A tesoura e o agulhão. Então, vamos começar. Aqui a prof vai ajeitar, deixa, pra gente poder fazer esse acabamento aqui embaixo, gurias, a gente deixa um pouquinho de fio, tá? Sobra uns 30 centímetros. A gente começa fazendo a primeira correntinha. Então, o fio que vem do rolo fica por cima do fio que está cortado. Eu vou introduzir a minha agulha aqui e puxar o fio do rolo para fazer a primeira correntinha, tá bom? Para essa carteirinha, a gente vai fazer 7 correntinhas. Então, 1, 2, como que é a correntinha? Eu estou com a minha argolinha na agulha, puxo o fio que vem do rolo e passo. A minha argolinha, puxo o fio que vem do rolo e passo. Puxo e passo. Façam bem soltinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Ó, ajeitem. 7 correntinhas. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa correntinha aqui, gurias, que é a sexta, nós vamos fazer um ponto baixo, tá? Um ponto baixo em cada alcinha da correntinha. Ó, puxa aqui e completa o ponto. Entro na alcinha, puxo o fio que vem do rolo, dou altura e completo. Quando eu chegar aqui nesse último ponto, gurias, o que a gente vai fazer? 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, já foi 1, ó, 2. Agora, eu puxo esse fio pra cá, gurias. 2, 3. 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ó, sempre ajeitando. Aí, faço ponto baixo, pego a minha alcinha, dou altura e completo. Pego a minha alcinha aqui, dou altura no meu fio e completo. Dou altura e completo. Agora, nós chegamos no primeiro ponto lá do início. Aqui já tem 2 pontos, então, para completar, falta um ponto baixo. Recapitulando, gurias. Nas pontas, a gente vai fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá bom? Gurias, a prof vai desmanchar mais uma vez para mostrar aqui para vocês, ó, onde que eu tô pegando nessa volta, tá bom? Aqui, ó, aqui tá o meu ponto de base, ó. Aqui foi o ponto que a gente fez, é na bundinha do ponto, tá bom, gurias? Ó, pego meu fio, dou altura e completo, tá bom? E aqui, ó,
fechar o terceiro ponto. Agora, eu vou dar a altura e vou fazer o acabamento com esse fio aqui. Ó, vocês estão vendo que o fio, ele está aqui, ó, gurias. Nós vamos introduzir a nossa agulha aqui, ó. No meio daqueles 3 pontos que a gente fez. Então, eu vou introduzir a minha agulha, vou puxar o fio que vem do rolo, vou dar a altura. O que a gente vai fazer aqui nessa base? Pontos baixíssimos, tá? Pra dar um acabamento bonito. Então, eu dei a altura do meu ponto baixíssimo, eu entro, olha aqui, gurias. O prof vai abrir pra vocês, ó. Entre os pontos que a gente fez, tá bom? Ó. Aqui que a gente vai entrar, puxar o fio da altura e completar o baixíssimo. Eu vou entrar entre, tá aqui o meu ponto e aqui o meu ponto, tá? Eu entro, puxo o fio que vem do rolo, dou a altura e completo o ponto. Entro, puxo o fio que vem do rolo, dou a altura e completo o ponto. Entro, puxo e completo, ó. Puxo e completo. E agora, eu puxo todo o fio que vem do rolo. A prof deixou um fio muito grande, tá? A prof vai cortar um pouquinho aqui, pra poder fazer o acabamento. Ó, vocês viram? A prof cortou o fio de poliéster e ele já vai se soltando. Tá? Gurias, essa base aqui, ó, que a gente fez iniciando com 7 correntinhas, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, podem fazer uma base maior. Agora, aqui é um porta-cartões, pode ser uma case de celular, pode ser uma carteira, tá? Um porta-óculos, vai ter uma aula, tá bom? De um porta-óculos para vocês, tá bom? E uma outra carteira um pouquinho maior, mas vocês podem aplicar essa técnica para qualquer tamanho. Então, tá, agora a gente vai fazer o arremate desse fio aqui, gurias. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó, eu puxei todo e ele tá aqui, agora eu quero trazer ele pra cá. O prof vai entrar aqui, vai laçar o fio e trazer ele pra trás. Puxa todo o fiozinho, sempre ajustando. O segredo do crochê perfeito, gurias, é ir ajustando ao longo do que vocês forem fazendo. Ó, vocês estão vendo essa alcinha do ponto e a correntinha. Eu vou passar a minha agulha aqui, ó. E vou puxar o meu fio. Agora, eu vou entrelaçar em cada alça da correntinha. Gurias, o acabamento com o fio de poliéster, ele é feito com o isqueiro, tá bom? A gente tem que cuidar pra não queimar o dedo. Eu vivo queimando. O prof vai assumir, né, isso pra você. Mas tem que ter um cuidado, tá? Porque a gente usa a parte azul da chama. Então, chegou aqui, eu vou ajustar o meu trabalho. Vou cortar. E vou queimar pra fazer o acabamento. O arremate. Até ele se unir, ó, ele vai colar no outro fio. Pronto. Tá? Ó, agora ele não se solta mais daqui. Então, a gente vai continuar. Gurias, vocês podem fazer essa carteirinha que a prof vai trazer aqui
com qualquer ponto, tá? Eu vou trazer com um ponto baixo centrado, que ela fica mais estruturadinha para pôr cartões. Mas vocês podem estar criando, compondo com qualquer ponto, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto... Opa, não é essa agulha aqui, a prof vai usar assim. Primeiro ponto, como é que a gente faz? Aqui é a primeira correntinha, tá? A gente vai passar aqui, ó, a agulha de trás pra frente e vai puxar a nossa laçada. Puxa tudo lá pra trás e vai ajustando. Gurias, qual que é o segredo dessa carteirinha? Vai ser um ponto baixo centrado em cada ponto de base. Mas quando a gente chegar nas curvinhas, nós vamos colocar 2 pontos, tá bom? Para ela se encaixar melhor. Então, vamos começar aqui, ó, com um ponto baixo centrado. Vocês estão vendo que a prof tá sempre ajustando? Então, aqui, ó, aqui está o meu ponto de base, os 2 vizinhos, tá bom? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, vocês vão introduzir no meio. Vocês têm que ter cuidado pra não, quando vocês introduzirem a agulha, ó, não puxarem nenhum fiozinho, tá? Se puxou, volta e queima, tá, gurias? Ó, então, aqui, ó, a prof introduziu entre as 2 perninhas do ponto, pra fazer o ponto baixo centrado, ajustou, ó, ficou muito grande a laçadinha, a prof vai puxar de novo, ó. Ajusta e puxa, ó, e completa o primeiro ponto baixo centrado, tá bom? Aqui, nesse primeiro ponto, a gente já vai fazer mais um ponto. Porque são 2 pontos baixos centrados só na primeira carreira, tá, gurias? Na base. Depois, a gente só faz um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Então, ponto baixo. Aqui está as 2 correntinhas, as 2 perninhas, tá? Do ponto de base. Eu vou introduzir no meio e passar aqui e puxar, laçar o meu fio da altura e completar o meu ponto. Ponto baixo centrado por toda a minha base, todos os pontos, tá? Eu identifico o meu ponto de base, vejo as 2 perninhas do ponto e passo ali, está no meio, laço o fio, dou a altura. Ó, aqui está o nosso fio que a gente arrematou. Ponto baixo centrado. Ó, a gente chegou naqueles 3 pontos, gurias. Ó, os 3 pontos do fim de carreira ali, né? E aqui vão ser 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto de base. O que é 2 pontos de base? É introduzir no mesmo lugar, tá? Um fio. Um ponto, nada mais é do que um aumento. Ó, vocês perceberam que ele veio para os 2 lados, ele se uniu aqui. Agora, a prof vai fazer até o fim. Um ponto baixo centrado. Ó, a prof não pegou. No meio. E chegamos ao nosso último ponto. Gurias, se vocês têm dúvida, tá? Em qual é o primeiro ponto, usem o marcador.
venham aqui, tá? E no primeiro ponto que vocês fizerem, marquem. Não tem um marcador, prof. Usa um restinho de fio, um restinho de tecido, tá bom? Pra vocês terem a certeza, ó. Esse é o meu primeiro ponto. Ó, agora, ó, vocês podem perceber que a nossa carteirinha já está tomando forma. Então, recapitulando. Então, aqui, gurias, voltando. Esse é o meu ponto, meu primeiro ponto, tá? A prof vai tirar aqui. Ó, esse é o ponto de base e essas são as alcinhas da correntinha. Então, eu vou introduzir a minha agulha de trás pra frente, na primeira alcinha da correntinha, ó. Ó, aqui está o meu ponto de base e aqui está a correntinha do ponto de base. Aumento a laçadinha, coloco na agulha, puxo lá pra trás e ajusto, tá? Ó, ajusto ela aqui, a laçadinha, venho nas duas perninhas do meu ponto de base, saio aqui e faço o meu primeiro ponto baixo centrado. Agora, nessas carreiras, são só os pontos, tá, gurias? Não tem aumento. Ó, então, aqui, em cada ponto de base, um ponto baixo centrado. Sempre ajustando, dando atenção e altura do ponto. Ó, o prof vai fazer toda essa primeira carreira com vocês, tá? Pra não ter dúvidas, tá? Ó, um ponto baixo centrado em cada ponto de base. E sempre ajustando, tá bom, gurias? Ó, aqui, puxo, ponto baixo centrado. O prof vai puxar mais o fio. Ó. Cheguei no meu último ponto. Ajustei o meu trabalho, tá bom? Porque eu estou fazendo ele com uma agulha menor para dar mais estrutura. Então, eu tenho que ir ajustando e moldando. Vou mostrar para vocês mais uma vez como é a subida de carreira, tá bom? Então, aqui está o meu primeiro ponto de base, aqui está o ponto e aqui está as alças da correntinha. Vou aumentar minha laçada, introduzir a minha agulha de trás para frente, nessas alcinhas, puxo o fio lá para trás, ajusto, tá? Ajusto a minha laçada, pra ela não ficar grande. E vou fazer no meu primeiro ponto, o primeiro ponto baixo centrado da minha primeira, segunda, terceira, quarta carreira, tá bom, gurias? Então, aqui, ó, é ponto baixo centrado por todos os pontos de base. Quando a prof chegar na altura, tá? Que é o porta-cartões, eu venho aqui com vocês pra gente fazer o acabamento baixíssimo, fazer esse fechamento, tá? E colocar esse botãozinho aqui com vocês, tá bom, gurias? Gurias, a prof chegou aqui na altura, tá? De um cartão, ó. Cabe o cartãozinho direitinho, tá bom? A prof quer mostrar pra vocês uma diferença. Nessa daqui, a prof fez, ó, essa é a primeira carreira que a gente fez, ó. Então, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5 carreiras.
Esse fio, ele é um pouquinho mais grossinho. Aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Então, o que que a prof quer dizer? E olha aqui, essa aqui ainda tá um pouquinho maior do que essa. O que que a prof quer dizer? Que vocês podem sim seguir receitas, tá bom, gurias? Mas sempre cuidem que pode ser necessário ajustar pra tua atenção, pro fio que vai ser diferente, tá bom? Caso aqui, com 7 correntinhas, vocês chegaram no meio do trabalho e percebessem que não pudesse, que não ia conseguir colocar o cartão, desmanche e façam uma correntinha a mais aqui, tá? Então, assim, ok, eu posso seguir uma receita, mas eu tenho que sempre cuidar que pode ser necessário ajustar ela para minha atenção, para minha agulha, pro meu fio, pro meu jeito de crochetar, tá? Então, aqui agora a gente vai fazer os pontos baixíssimos. Ó, a prof vai fazer esses 2 últimos pontos baixos centrados, aqui, tá bom? E aqui, ó. A gente vai dar a altura para fazer o acabamento perfeito. Vai vir na primeira alcinha do ponto de base, de trás para frente, e vai puxar. Gurias, essa laçadinha aqui, para fazer o ponto baixíssimo, ela precisa ser um pouquinho maior. 2 dedos, tá bom? Ó, o prof vai ajustar um pouquinho mais meus 2 dedos. Onde que eu vou introduzir? Estão vendo o meu fio que vem do rolo? Ele está aqui e tem essas 2 perninhas do fio. Eu vou introduzir a minha agulha aqui e vou puxar a minha laçada lá pra trás. Pra fazer o acabamento perfeito, tá bom? E, gurias, sempre ajustando. Agora, aqui, ó, está a minha laçada. Esse é a alcinha do ponto que está a minha laçada, eu puxo ele lá pra frente. Depois a gente vai ajustar esse fiozinho aqui, tá, gurias? Não se preocupem. E agora eu vou fazer os pontos baixíssimos. O que que é o baixíssimo? Eu vou vir aqui, ó, vou introduzir entre os pontos a minha agulha e puxar o fio que vem do rolo e finalizar. Puxo o fio que vem do rolo e finalizo, tá bom? Esse é o ponto baixíssimo que nós utilizamos para acabamentos. Gurias, cuidem para o baixíssimo ficar bem soltinho, para ele não estrangular o trabalho de vocês, tá bom? Ai, prof, o meu ponto é tão apertadinho e o meu ponto baixíssimo está ficando um pouco estrangulando o trabalho. Usa uma agulha maior, tá? Nesse início, até vocês conseguirem aprender a tensionar o ponto de vocês, na hora do baixíssimo, nos acabamentos. Caso vocês não consigam, utilize uma agulha maior. Então, eu venho, gurias, até aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui é o meu primeiro baixíssimo? Ó, eu venho aqui e eu venho aqui, tá bom? Ó. Eu venho, ó, sempre, gurias, ajustando o trabalho. Eu vou cortar o fio que vem do rolo um pouquinho a mais, porque a gente vai fazer esse acabamento com esse fio do rolo. A gente não vai cortar ele. Então, a prof cortou o fio do rolo um pouquinho a mais. Puxo todo o fio. Agora, eu vou usar o meu agulhão. Gurias, pra não ir esfriando, a prof já dá uma queimadinha aqui agora, tá? Cuidado. E agora, nós vamos simular o nosso último ponto baixíssimo. O que que eu preciso fazer? Uma alcinha aqui e depois uma alcinha aqui embaixo. Então, eu venho na minha primeira correntinha aqui, ó. E passo por baixo e puxo todo o fio, ajustando. Agora, eu vou introduzir, ó, então, essa é a minha primeira, essa eu simulei agora, e agora eu vou simular aqui
eu vou introduzir a agulha no meio, tá? E vou lá pra trás. Gurias, cuidem nesse processo pra não puxar fio, tá? O fio de poliéster, ele vai desfiando. Então, caso vocês tenham puxado algum fiozinho, queime, tá? Ó. Lembra que a prof falou que ia ajustar aqui? O que que eu vou fazer? Vou vir com a minha agulha, ó. E vou puxar. Ó, ajustei o meu trabalho. Gurias, antes de finalizar aqui o arremate e colocar a argolinha, eu vou tirar o fio, tá? O agulhão. E eu vou colocar o botão primeiro, tá? O botão é bem simples. A gente acha o centro, conta os pontos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui. Eu vou pegar o fio do rolo, ó, e vou puxar aqui, ó, gurias, ó. Lembra que a prof falou que ele desfia? E vou usar ele a meu favor agora. Eu vou desfiar um pouco, vou cortar, vou unir as pontas pra fazer ele duplo. Ó, vou dar aqui uma ajustadinha, tá, gurias? Aqui é o meu meio. E vou passar aqui, ó. E agora, eu vou aplicar o meu botão. Ó, ele tá entre esses dois. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tá bom? Aqui é o lugar dele. Eu vou puxar aqui, ó, lá pra trás. Tá, gurias? Cuidem que esse fiozinho desfiado, tá? Ó, puxo lá pra trás. Viro o meu trabalho, gurias. A prof vai cortar porque ficou muito grande. Dou um nozinho. Pra ficar bem firme o botão, tá? Senão ele pode soltar. Dou mais um nozinho. Junto com o meu agulhão aqui. Os dois fiozinhos. E vou caminhar entre os fios. Ó, aqui. Gurias, não tenham medo, tá? Virem o trabalho de vocês e caminhem entre os pontos, tá? Ó. Ó. Tá? Vem aqui. Vem aqui. Agora, pondo o fio de poliéster, que é só a gente queimar. E ele tá bem arrematado. Corto mais um pouco, tá? Ó. Ó. Ele vai tá bem preso, tá, gurias? Então, deixa eu profilimpar aqui. Então, apliquei o meu botão, tá? Porque eu quero que fique externo, mas vocês podem fazer um pouquinho mais alto e botar um botão imantado, né? Isso fica com vocês. Agora, a gente vai fazer a nossa argolinha pra fechar aqui. Viro o meu trabalho, não tenho medo de virar o meu trabalho. Caminho, tá? Por aqui, ó, a prof veio aqui. Ó, tem que caminhar mais uma. Esse é, ó, vocês viram ali, ó, a prof puxou. Pronto.
Isso vocês, se acontecerem no trabalho de vocês, tá? Com o fio de poliéster, queimem, gurias, porque senão ele vai desfiar e vai estragar o trabalho de vocês. Ó, ele tá aqui, ó. Eu vou colocar ele lá pra trás, tá? Gurias, essa argolinha, que a gente vai fazer, façam bem apertadinha, tá? Porque ela vai dar uma cedida depois, né? Então, assim, façam bem apertadinha, ó. Ajustem aqui, tá? Agora aqui, ó, é um pouco chatinho, mas vocês vão conseguir. Introduz lá atrás, pra aí, ó. Ó. Agora, botem a mão aqui dentro pra segurar o fio, pra ele não se soltar e abram, tá? Não tirem a mão daqui, pra não soltarem a altura do fio. Vira o trabalho, ó, o prof soltou e vai. E agora venham escondendo o fio, ó. Vou puxar aqui, ó. Ó, pronto, ó. Agora, caminho entre os fios. Ó, prof não queimou a ponta, ó. E ele já tá desfiando. Pronto. A prof puxou um fiozinho, tá? Tenham esse cuidado ao trabalhar com o fio de poliéster. É um fio de ótimo rendimento, mas que se vocês não cuidarem... Ó, a prof vai cortar aqui, ó, porque puxou. Agora soltou, ó. E vai queimar. Pronto, ajustei. Vem ajustando o trabalho, tá? Caminhe até vocês terem confiança, segurança. Aqui pra prof já tá bom. Eu corto. E queimo a minha pontinha, pra não desfiar e fazer o arremate final. E tá pronta a nossa carteirinha. Tá, gurias? Vocês podem aplicar essa técnica pra qualquer tamanho, tanto aumentando aqui a